Agora nós vamos realizar testes de render e também criar pontos de iluminação. Para isso, eh, não basta vir aqui em cima, né, quando a gente vem aqui na opção V-Ray, não basta vir aqui, criar um ponto de luz como uma Dome Light e pronto. Porque será necessário a gente adaptar e inserir uma imagem para renderizar o entorno. Observe que colocando essa Dome Light e clicando então para renderizar, vamos ver como que ele fica. A gente consegue perceber durante aqui a renderização que tem uma fidelidade nas cores, ok? Entretanto, os aspectos de luminosidade, eles foram completamente afetados. Outros detalhes que a gente consegue observar também é que as laterais aqui do nosso escudo, ele está completamente low poly, totalmente facetado, ou seja, sendo renderizado com o Smooth. Então a gente precisa cancelar esse render, voltar lá e corrigir algumas coisas. Primeiro, aquele aspecto de branco, todo claro, é natural, porque nós colocamos uma Dome Light, e essa Dome Light, ela não possui uma imagem para simular um entorno. Então, nós vamos clicar aqui do lado direito, Use Dome Text, e ao fazer isso, nós teremos que carregar nesse mapa aqui, ó, nessa opção Dome Text, uma imagem para simular esse ambiente. A imagem que geralmente nós colocamos aqui são imagens HDRI ou imagens em EXR. Para a gente localizar esse tipo de imagem, no próprio Substance Painter tem. Quando você vem no Substance Painter e clica nessa opção aqui de Environments, a gente pode vir em alguma dessas imagens, como por exemplo a Panorama, dar o botão direito e escolher a opção Export Resource. Eu estou direcionando para a pasta Source Imagens, e aí eu vou chamar aqui, ó, selecionar pasta, e então agora a imagem foi para lá. Ó. Se a gente voltar aqui na nossa pasta, nós temos a imagem panorama bem aqui. Ó. Eu já tinha ela aqui, então acabou de exportar uma para cá. Legal. Com essa imagem, eu posso então carregar ela aqui. É uma imagem HDRI, posso carregar ela clicando nesses quadradinhos, vou em File, da mesma maneira que plugamos todos os outros mapas. Vou pegar aqui, ó, panorama, tanto faz, são iguais, vou clicar em Open. E dessa forma, agora eu tenho um Environment. Se eu renderizar novamente, você já vai perceber que os aspectos metálicos, entre outras coisas, ficam diferentes no nosso render. Observe que ele já fica muito mais realista, a iluminação fica muito mais fiel ao que a gente tinha lá no Substance Painter. Mas ainda não acabou. A gente precisa resolver esse problema do nosso escudo de estar low poly. Para resolver esse problema, nós podemos fazer isso aqui. Ó. A gente vai selecionar o grupo que contém o escudo, e aqui na opção do V-Ray, nós queremos que ele fique no número 3, né? Então, se ele renderizasse no número 3, não basta só colocar no número 3 aqui e mandar renderizar. Mesmo que aqui esteja no número 3, ou seja, com o Smooth, se eu renderizar, ele continuará facetado. Tá vendo que não mudou nada? Isso acontece porque a gente não ativou ainda a opção do V-Ray Displacement. Vou selecionar então todo o escudo e vou clicar aqui nessa pecinha de Lego com o botão direito e escolher essa segunda opção. Ele acabou de criar esse V-Ray Displacement para mim e dentro dele ele adicionou o escudo. Nele, eu seleciono no V-Ray Displacement e aqui do lado direito em Attributes, eu clico, vou em V-Ray e carrego a opção Open Subdivide. Agora, depois de fazer isso, mesmo que eu esteja com o meu escudo no número 1, se eu renderizar, tudo que estiver dentro do V-Ray Displacement vai sair com o Smooth aplicado. Isso resolve muita coisa com relação aos cantos. Se eu quiser, eu posso rotacionar essa imagem do nosso environment para trazer maior luminosidade para frente do nosso escudo, porque o nosso ponto de iluminação dessa imagem HDRI está vindo de trás. Para resolver isso, então, eu vou cancelar o render, vou voltar, vou selecionar a nossa V-Ray Light Dome e aqui em cima, no Attribute Editor, eu tenho essa opção que chama-se V-Ray Place Environment Texture. Aqui, ó. Quando eu clico nessa opção, eu posso vir em Horizontal Rotation e clico e giro. Eu só vou perceber mesmo o que está acontecendo se eu vier aqui em Renderer e ativar a opção V-Ray IPR.
Porque aí vai acontecer uma renderização simultânea enquanto eu rotaciono o nosso HDRI. E agora eu já consigo notar que a luz está a favor do nosso escudo, da frente do nosso escudo. Após fazer isso, posso sair do renderizador em tempo real e se eu quero gerar uma imagem renderizada, eu clico aqui. Agora ele vai renderizar a nossa imagem com a iluminação do dia dessa HDRI posicionada a favor do nosso escudo e assim a gente conclui essa parte de iluminar utilizando o HDRI. Além da possibilidade de iluminar utilizando a imagem HDRI, existem os pontos de iluminação que podemos produzir usando a Rectangular Light. Para isso, eu vou selecionar aqui a nossa V-Ray Light Dome e aqui em atributos dela eu vou desligar ela um pouco. Agora, essa luz não está fazendo efeito nenhum, se eu renderizar vai ficar tudo preto. Então, eu vou adicionar aqui agora um outro ponto de iluminação, para a gente perceber o que está acontecendo. Vou apertar a barra de espaço, para visualizar de preferência aqui do topo, eu consigo olhar o meu cenário do topo. Vou apertar W e verificar essa luz que eu acabei de criar aqui. Ó. Vamos só verificar o tamanho dela com relação ao tamanho do nosso escudo. Está vendo que ela está muito pequena. Então, eu vou aumentar aqui do lado direito em Use Size, eu vou colocar um valor tipo 30 e 30 aqui. E aí a gente consegue perceber que o retângulo ele está apontando para o lado oposto do nosso escudo. Nós queremos que esse retângulo seja posicionado a favor do escudo, iluminando a frente do nosso escudo. Eu vou posicionar ele bem aqui e vou visualizar a nossa câmera de render. É interessante, nesse momento, produzir uma câmera. Então, eu vou dar o Ctrl Shift C. Dessa forma, eu acabei de criar uma câmera. Eu estou na câmera, nesse momento, Persp 1. E eu vou aproveitar para proteger essa câmera clicando em Lock Câmera. Agora, eu não consigo mais mexer, orbitar por essa câmera. Tá? Se eu quiser orbitar, eu posso orbitar por outra, indo para Persp, que era a câmera que estávamos usando anteriormente. Mas do jeito que está, já vai dar para a gente conseguir fazer um pequeno teste. Vamos ver. Eu vou clicar agora em Render. E temos agora um único ponto de luz que está vindo daqui, iluminando o nosso escudo. Observe que aquele efeito que o HDRI proporciona para os reflexos pelo escudo estar em um ambiente, fica completamente diferente, porque agora o escudo ele está em um ambiente todo preto, todo escuro, com paredes todas pretas, por exemplo, e apenas com um único ponto de luz iluminando ele. Vou fechar aqui. Vou deixar aqui a visualização em duas telas. Essa da direita será a nossa câmera, o enquadramento da nossa câmera de render. E aqui da esquerda será a manipulação que eu posso ter no meu cenário. Então, aqui eu vou deixar na Persp número 1 e aqui eu vou deixar na minha Persp que eu posso movimentar à vontade. Posso ligar tudo. Aí, o que eu vou fazer? Posso puxar, por exemplo, essa iluminação para cá. Se você quiser, ó, gira um pouquinho, ó, traz essa daqui. Nós vamos trabalhar com um tipo de iluminação chamado luz de 3 pontos, onde eu coloco essa luz aqui, vou fazer uma cópia com o Shift, giro essa luz e vou colocar outra luz aqui. Então, ela fica bem aqui. E vamos verificar, ó, ela está apontando, vou deixar ela mais posicionada no alto, as duas luzes. Vou selecionar essa e girar ela um pouquinho apontando para baixo, para o nosso escudo. Com esses dois pontos de iluminação, clica aqui e vamos tentar mais um render. Com esses dois pontos de iluminação, eu tenho agora uma luz apontando daqui e outra luz apontando daqui. Vou colocar agora uma luz de recorte, que é chamada de backlight. Vou colocar ela lá de trás. Então, vou pegar mais uma cópia dessa daqui. Vou fazer o Shift movimentar para cá, ó, e vou mirar ela para o nosso escudo. Se necessário, gira a sua tela aí para você poder conseguir entender o movimento que você precisa fazer para iluminar adequadamente. Existe uma propriedade aqui do lado direito chamada Directional. Eu posso clicar nela e direcionar o holoforte dela para cá. Então, agora eu tenho esse cone que me ajuda a enxergar a direção dessa luz. E está mais focada para cá.
Se quiser, podemos clicar em IPR para enquanto a gente manipula, enquanto a gente faz essas manipulações, a gente consegue também enxergar o render. Então, eu vou deixar isso menor, essa janela do IPR menor. Isso aqui eu posso arrastar para a esquerda, isso aqui para a direita. Deixa eu ver, vou reduzir um pouco. Pronto. E dessa forma eu vejo em tempo real posso movimentar aqui livremente, mas se eu puxo a luz aqui, por exemplo, mais para baixo, o efeito eu vou percebendo ali, ó, tá vendo? Então, legal. O que provavelmente está incomodando é a gente estar vendo esse quadrado da luz, né? Então, para tirar essa marcação do posicionamento da luz, a gente entra aqui do lado direito e procura Options. Quando a gente entra em Options, a gente liga o Invisible. E agora a gente não enxerga, não afetou em nada a iluminação, a gente simplesmente não está vendo esse quadrado. Porque se eu ligar aqui, ó, eu consigo ver o que existe. Se eu deixo o Invisible ali, ó, desmarcado, aí eu fico vendo esse quadradinho da luz, tá? Então isso é importante para não aparecer durante o seu render, se às vezes você quer renderizar ele em PNG com canal alfa, né? Então eu vou ajustando. Se quiser, essa luz de fundo poderia ser de outra cor, para você poder perceber. Então você seleciona a luz que você quer configurar, e aqui eu posso, por exemplo, trocar a cor da luz. E aí eu percebo o que essa luz está causando no meu cenário. Uma recomendação é não escalone a luz. Por mais que a gente consiga notar um certo efeito, não é recomendável você ajustar o escalonamento da luz. É sempre que você precisar de um tamanho maior de luz, é ajustar aqui. Esse outro parâmetro é de intensidade, então você percebendo a necessidade de ampliação, você pode usar esse. Como que funcionam as intensidades? Geralmente essa luz aqui, ela vai ter uma intensidade maior, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 80. Agora eu tenho ela bem iluminada, é a nossa luz chamada K-Light, é a luz mais forte. Essa vai ser uma luz um pouco mais fraca, e essa do fundo é uma luz geralmente um pouco mais forte também, então eu posso deixar ela tipo uns 70, por exemplo, tá? E o tamanho dela também vai afetar, então se eu colocar aqui 60 por 60, eu vou ter esse recorte mais marcado. Então se eu deixar ela mais para cima ali, eu vou ter esse recorte que ela vai criando esse detalhe aqui, ó, todo, ó. Eu deixei ela rosa estrategicamente para a gente conseguir perceber o efeito que ela está causando no escudo, tá vendo? Ó? E aí depois eu posso vir e voltar para o branco, e aí mas eu tenho o recorte ali bem definido, bonitinho, tá? Terminou de iluminar, aí você pode brincar agora com os pontos de luz. Então, de repente, trazer um ponto de luz. Eu trouxe aqui um ponto de luz, clicando nesse Ray Light Sphere. E com esse ponto de luz, eu posso colocar também de outra cor. Eu vou colocar um ciano aqui. E vou deixar ele maior. Então, o raio dele eu vou deixar, sei lá, 5. Vou deixar 20. E aqui eu consigo notar o efeito que ele está causando. Se eu trouxer ele mais para cá, a gente percebe ele ali, ó. E aí a ideia é deixar ele espalhado em algum lugar para criar um efeito, um clima. Posso deixar ele mais distante, tirando ele da área da minha câmera, ou deixando, mas vindo em Options e desligando a opção Invisible. E assim eu tenho esse efeito dessa luz de outra cor afetando o meu render, né? Dando uma sensação um pouco diferente. Posso também fazer um clone dele, colocar em outro lugar e mudar a tonalidade também para criar um efeito diferente ali e tal. Posso achar um laranjinha ali, pode ser que fique legal e vai criando aí uma atmosfera um pouco diferente para o seu cenário. Ok? Então, resumidamente, basicamente, esse é o processo de produção de iluminação para render. Agora, vou dar um stop, vou clicar em Render e vamos visualizar a imagem em tamanho maior, sendo renderizada com ela. Não conta com uma imagem HDRI.